O tema de hoje é constelação sistêmica. E nós temos a convidada, a Sayonara Piloto Crema, que é a consteladora, que vai abrilhantar essa nossa noite tão especial. Lembramos também que estamos ao vivo e que você também poderá participar através das nossas plataformas, nos mandando questionamentos, comentários ou sugestões. Boa noite, Sayonara. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite. Da mesma forma, eu agradeço de coração o convite para estar aqui falando com vocês a respeito desta filosofia maravilhosa que é a constelação sistêmica. Então, sejam todos bem-vindos e que possamos desfrutar deste novo conhecimento que está sendo disponibilizado cada vez mais a todo o tipo de pessoa que se interessa pelo seu autodesenvolvimento e, inclusive, em empresas, no direito. Vamos ter papos bem interessantes para compartilharmos hoje. Que legal! Então, apresenta para nós. Quem é a Sayonara? Muito bem. A minha trajetória como terapeuta iniciou-se há mais ou menos uns 22 ou 23 anos atrás, quando eu iniciei a minha formação em terapia floral. Naturalmente, seguimos todos determinados scripts na nossa vida. E quando escolhemos uma profissão, normalmente nós a buscamos primeiramente para nós. E quando eu comecei a conhecer a terapia floral, eu percebi que muitas coisas ainda precisavam ser tratadas em mim mesma. E isso me levou a buscar cada vez mais, né? E à medida que eu ia me autoconhecendo, eu ia percebendo que isso poderia auxiliar muitas pessoas. E o próximo passo, então, foi fazer a minha formação em medicina tradicional chinesa, em Florianópolis. Eu fiz a formação na faculdade do CIEP, trabalhei com acupuntura durante vários anos, numa clínica lá em Serafina Corrêa, atendi em Porto Alegre durante muito tempo. E, naturalmente, a gente, à medida que vai tendo contato com as pessoas, também vai percebendo o quanto é necessário nós nos mantermos em evolução. Nós nos mantermos em aperfeiçoamento constante, né? Para que a gente possa cada vez mais oferecer às pessoas que nos procuram o melhor. E assim, então, eu busquei a formação em hipnose ericksoniana, em hipnose clássica, e foi gradativamente crescendo tudo isso. Mas, quando eu encontrei as constelações sistêmicas, foi um encanto, foi um amor à primeira vista que me mostrou que teríamos então ferramentas necessárias e disponíveis a um maior número ainda de pessoas. E assim eu me apaixonei pelas constelações sistêmicas. E dali, então, iniciou-se um outro processo, porque é uma formação completamente diferente. Os professores, na época, vinham muito de fora do Brasil. A gente tinha que fazer verdadeiras maratonas, né, para segui-los e poder ter esses aprendizados. Então, foi um caminho que me aprimorou, continua me aprimorando, e, através disso, o compartilhar com as outras pessoas. Há quantos anos, desculpa, Veri, há quantos anos, Sayonara? Olha, eu iniciei a minha caminhada há uns 23 ou 24 anos. Na constelação? Não, com o restante. Com as constelações, especificamente, em torno de 10 anos. Nossa, e há 10 anos, que parece ontem, né, Veri? É. Já está difícil assim, já era difícil assim, tinha que vir professores de fora, sim, e tal, então não era tão conhecida. Não, a constelação familiar, Bert Hellinger nos trouxe, assim, mais efetivamente, em torno de 30 anos, mas ele é alemão, né? Hoje, inclusive, ele já é falecido, ele faleceu agora em 2019, com 93 anos, e ele vivia na Alemanha. Então, primeiramente, ele fez todo esse processo na Europa, com uma atuação muito forte na Espanha, né? Depois ele foi para o México e terminou sendo trazido para o Brasil.
E a partir daí, então, foram surgindo outras modalidades, outras formas de se olhar para a constelação. Como toda técnica e toda filosofia, ela vai se autoaperfeiçoando à medida em que ela é desenvolvida. E também foi o que aconteceu com a constelação. Sayonara, como é uma técnica praticamente nova aqui no Brasil, muitas pessoas não conhecem, e a gente sabe que essa técnica, se assim podemos chamar, Sim. Ela é uma das terapias mais utilizadas no mundo todo atualmente. Da onde vem esse nome constelação? Certo. Bom, primeiro eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente com o público que nos assiste agora, que a constelação sistêmica, além de ser uma técnica terapêutica, ela é ainda mais importante como filosofia de vida, porque ela nos traz recursos para que nós possamos conduzir a nossa vida a partir do conhecimento de algumas ordens, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre elas, para que a gente possa ter mais fluxo, mais felicidade, mais abundância, mais saúde, né? Então, ela é uma técnica terapêutica, não é uma técnica psicoterapêutica, é preciso fazer esse diferencial. Por que que a gente diz que não é psicoterapêutica? Porque ela não é uma terapia continuada. A psicoterapia, ela envolve uma sequência de consultas, né? Uma sequência de encontros, de resoluções. E a constelação, ela é muito pontual. Ela aborda uma determinada questão, se elabora aquela questão, se trabalha com ela e depois a pessoa não faz necessariamente um segmento. Se a formação do constelador lhe permite fazer psicoterapia, então sim, ele pode também continuar com a psicoterapia. E ela tem algum embasamento científico? Sim, a constelação, ela, na verdade, quando Bert Hellinger, que é a pessoa que compilou, né, as bases da constelação, Bert Hellinger, ele foi um grande filósofo, ele foi um estudioso profundo da psicanálise, do psicodrama, da Gestalt, da própria filosofia de Milton Erickson, que é o criador da psicoterapia ericksoniana, inclusive o criador da PNL. Então, Bert percebeu que todas essas coisas que ele já conhecia em profundidade poderiam ser juntadas e compiladas de uma determinada forma que pudesse atingir o maior número de pessoas, que não tivessem necessariamente que ser direcionadas para uma ou para outra terapia. Então, quando Bert compila todas essas coisas, ele se embasa, né, em técnicas, em conhecimentos, em sabedorias que já têm um grande embasamento. Né? Então, quando nós iniciamos com a constelação, nós também precisamos perceber que, além desta parte teórica e embasada em todas essas técnicas já amplamente conhecidas por todos nós, ela também nos traz coisas novas, que é, por exemplo, a questão da observação de um campo que se chama campo morfogenético, que é um campo que mantém informações que são passadas transgeracionalmente pelos nossos ancestrais, e esse campo ele traz à tona conteúdos inconscientes de um sistema. Por isso que quando nós falamos em constelação sistêmica, nós estamos falando de constelação familiar, de constelação organizacional, de constelação no direito, constelação pedagógica, constelação na saúde. Empresarial. Em muitas áreas ela pode atuar com grande eficácia. Então, a constelação ela se amplia a cada
horizonte, né? Ela não é uma ciência fechada em si mesma. Ela não é um produto que está completamente pronto. E Bert Hellinger, em todos os seminários, ele sempre nos colocou que tudo aquilo em que nós pensamos estar perfeito é um produto que não tem mais como se desenvolver, que não tem mais como crescer. E ele até compara em algumas das suas colocações que quando nós estamos com vida, né, o nosso eletrocardiograma, ele sobe e desce, né? E quando a pessoa morre, o que acontece com o nosso eletrocardiograma? Ele fica perfeito, ele fica numa reta, né? Então, ele usa essa metáfora para nos dizer que tudo aquilo que busca a perfeição, na verdade, está buscando a morte. E que nós nos sentirmos imperfeitos e buscarmos essa evolução faz com que nós nos transformemos a cada dia em seres melhores. Nos diz que estamos vivos, né? Nos diz que estamos vivos. Sayonara, me diz uma coisa. Uma vez consteladora, né, sistêmica, pode ser consteladora sistêmica familiar, consteladora sistêmica empresarial, todas as áreas, ou cada consteladora escolhe uma área? Na verdade, o constelador pode sim atuar em todas as áreas. Naturalmente, que para cada uma dessas áreas se exige uma especialização. Diferente. Então, são anos de estudo, né? Cada linha destas tem uma abordagem, embora todas sigam determinadas ordens, que são as ordens do amor, e as ordens da ajuda também, mas cada uma exige, sim, um aperfeiçoamento, um aprofundamento, um estudo direcionado àquele nicho de mercado. E qual é a tua área em que tu mais trabalha? Como faz bastante tempo que eu trabalho com isso, eu atuo em praticamente todas as áreas. Olha aí, pessoal, fica a dica, depois vamos deixar telefone, endereço e tudo mais, porque está aqui do nosso lado, né? Para fazer uma constelação. Que inclusive, legal. Até gostaria de compartilhar com vocês que hoje, antes de vir aqui para o estúdio, eu recebi uma notícia de que o estado de Alagoas está admitindo, né, oficializando, é o melhor termo, no direito sistêmico. Então, a partir de agora, a constelação no estado de Alagoas, que já é o segundo estado, eu não vou me lembrar agora qual é o primeiro, mas o segundo estado que já está com o direito sistêmico implantado nos fóruns é o estado de Alagoas. Sayonara, e para quem é indicado fazer as constelações? Para todas as pessoas que se sentirem... Como a pessoa tem que se sentir para ir atrás? Bem, como a constelação pode tratar desde assuntos familiares, né, até assuntos organizacionais ou jurídicos, qual é a necessidade que uma pessoa tem para buscar uma constelação? Qualquer conflito em qualquer área de sua vida, desde conflitos familiares, dificuldade com trabalho, dificuldade relacional, e esta é a parte mais importante da constelação, porque a constelação sistêmica, por que ela é constelação? Tu me perguntaste no início, eu terminei não respondendo totalmente. Ela é considerada constelação sistêmica justamente porque ela trabalha em qualquer sistema. Então, nós podemos atuar desde o sistema do corpo humano, né, e suas interligações e interrelações, como também no sistema jurídico, num sistema de uma empresa, num sistema de organização, num sistema familiar, numa relação afetiva, numa relação entre pais e filhos, entre irmãos. Então, onde haja um conflito que nós, na constelação, costumamos chamar de emaranhamento sistêmico, onde a pessoa se sinta presa,
onde ela sinta que a vida dela não tem fluxo, que ela não tem força suficiente para alcançar um objetivo, ou então que existem coisas recorrentes em sua família, né? Todos estes são motivos suficientes para a pessoa procurar uma constelação. Naturalmente, que como todas as filosofias e também como todas as técnicas terapêuticas, existe a parte do profissional e existe também a postura do cliente, né? Então, quando as constelações começaram a ser utilizadas aqui no Brasil, muitas confusões se fizeram a respeito das constelações. Algumas pessoas, quando assistiam, por exemplo, uma constelação presencial que é feita com representantes humanos, né? As pessoas começaram a confundir que ela poderia se tratar de uma religião, né? Em função de que as pessoas, quando entram naquilo que nós chamamos de campo morfogenético, elas passam a receber a informação do inconsciente familiar ou empresarial, mas enfim, do inconsciente coletivo daquele sistema. E ao entrar neste campo e começar a receber estas informações, o que acontece com os representantes? Eles começam a emitir as suas sensações. Eles começam a trazer à tona aquele conteúdo que faz parte daquele sistema, daquela determinada situação, daquela questão que a pessoa está buscando a constelar, e isso às vezes dava a impressão de que poderia ser como que uma incorporação ou algo mediúnico. E, na verdade, não temos absolutamente nada contra nenhuma destas coisas, mas a constelação, ela trabalha com algo que se chama informação transgeracional. De onde vem esta informação transgeracional? Ela vem exatamente da herança genética que nós herdamos dos nossos pais, avós, bisavós e assim sucessivamente. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. O assunto de hoje está muito interessante e se chama constelação sistêmica. A nossa convidada especial é a consteladora Sayonara Piloto Crema. Sayonara, então vamos continuar com a nossa conversa sobre constelação sistêmica. E eu gostaria que você colocasse agora para as pessoas que estão nos assistindo e para nós aqui, o que são as leis do amor. São leis que são muito comentadas dentro dessa técnica de constelação sistêmica. Explica para nós o que são. Eu acho bem legal o pessoal ficar atento, porque ela já ressaltou que são essas leis do amor, ela vai dar as dicas e a gente vai poder fazer uso disso. Então, fiquem conosco. Com certeza. Antes de partirmos para as ordens do amor, como uma das ordens se chama hierarquia, que eu já vou falar para vocês aí, então é justo que eu faça uma pequena correção, porque eu disse para vocês que o segundo estado que está implantando a justiça sistêmica, o direito sistêmico é Alagoas, e o primeiro foi a Bahia, com o nosso querido juiz, Dr. Sami Storch. Então, a partir de agora, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito das ordens do amor. Por que nós chamamos, Bert chamou, de ordens do amor? Porque nós percebemos que principalmente do sistema familiar, tudo aquilo que acontece é feito por amor. Então, muitas vezes, eventos traumáticos de uma família, mesmo estes, são executados dentro do sistema por amor. Só que nem sempre este amor está em ordem. Então, a gente costuma dizer, por exemplo, que se eu estiver tomando um copo com água, eu estou com a água contida no vaso. E o que dá a contenção é o vaso.
E a água que eu posso utilizar dentro desse vaso, ela vai me causar algo positivo. Agora, a mesma água que está num rio, que transborda e alaga uma cidade, ela vai causar um mal. Então, nós costumamos comparar esta água com o amor e as ordens do amor como aquilo que contém a água, aquilo que contém o amor. Então, o amor, quando é vivenciado dentro destas ordens, ele nos leva para a vida com fluxo, com leveza, nos permitindo atingir os nossos objetivos, com saúde. E quando este amor ultrapassa as barreiras que deveriam contê-lo, então nós terminamos nos direcionando para doenças, para escassez, para dificuldades, para emaranhamentos. Então, Bert nos traz essas 3 ordens sistêmicas que são conhecidas por ordens do amor ou leis do amor. Elas em nenhum momento são consideradas leis ou ordens no sentido de nos ordenar a fazer algo, e sim para que o amor siga em ordem, para que o amor possa seguir fluindo pelo seu caminho de forma adequada, de forma correta, que nos leve à vida, que nos leve à frente e não para as dificuldades. Então, a primeira ordem do amor, ela se chama pertencimento. E aqui fica uma dica para todos os nossos telespectadores que percebam que sempre no sistema, quando alguém ou algo for excluído, o que ocorre nesse sistema? Por amor e lealdade a esta informação transgeracional de algo que aconteceu antes com os nossos antepassados, alguém termina inconscientemente ocupando este lugar para que aquilo que não foi cuidado, não foi visto, não foi honrado pelo sistema, possa ser incluído agora. E isso faz com que muitas vezes as famílias ou membros de família terminem repetindo padrões que são herdados transgeracionalmente. Então, uma dica muito importante é que a gente perceba que todos no sistema familiar têm o direito de pertencer. E quando nós excluímos alguém ou algo, alguém dos descendentes inocentemente e inconscientemente se coloca à disposição do sistema para equilibrar esta conta, para equalizar aquilo que o sistema ficou em dívida. Então, vejam que desde o momento da nossa concepção, o que acontece com um bebê quando ele nasce? Inevitavelmente, ele precisa ser cuidado por alguém, por uma outra pessoa, para que ele tenha chance de sobrevivência. Então, desde o nosso inconsciente enquanto raça humana, desde o inconsciente mais profundo, nós sabemos, enquanto espécie, que precisamos pertencer para que possamos sobreviver. E vocês sabem que a pirâmide de Maslow, qual é a base da pirâmide, o que é? É a sobrevivência. Então, por esta sobrevivência, o ser humano tende no seu sistema familiar a se colocar, às vezes, até em situações de muito risco para poder ser querido, para poder ser parte daquele sistema. E nós costumamos chamar a isso de um amor infantil, porque é desde a nossa criança interior que nós tomamos essas decisões inconscientes. Então, a partir do momento em que nós podemos voltar para o nosso adulto, nós podemos redirecionar a nossa vida e sair destes emaranhamentos que criamos pela necessidade do pertencimento. Sayonara, no caso de uma família, da composição de uma família, e você fala em bebês que nasceram
vivos e que fazem parte de uma família, que tem que ocupar o seu lugar e pertencer a esse sistema. No caso de um aborto, Sim, muito bem lembrado. como fica, como a gente deve lidar com essa situação? Uma mãe que teve um aborto, que perdeu o seu filho. Certo. Muito, muito bom, muito boa a tua pergunta. Tanto aqui perdeu, quanto aqui abortou. Que fez certo, é um assunto muito pertinente e, inclusive, este assunto se encaixa exatamente agora na próxima ordem, que se chama hierarquia. Então, o que acontece quando nós falamos da hierarquia no sistema? Quem vem antes no sistema tem precedência. Os nossos pais, eles sempre serão maiores e nós sempre seremos pequenos diante dos nossos pais. Por quê? Porque por mais que nós possamos fazer, nós jamais teremos como compensar ou devolver a vida que eles nos deram. Então, diante dos nossos pais, eles sempre serão grandes e nós pequenos. Os avós maiores que eles, os bisavós ainda maiores. E assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de hierarquia, é muito importante que a gente compreenda que cada um no sistema tem o seu lugar. E aí nós entramos nessa questão das crianças abortadas, ou espontaneamente, ou por um aborto provocado. Por quê? Porque normalmente essas crianças, elas não são contadas entre os seus irmãos. Normalmente essas crianças, elas não são honradas na família, elas não são vistas como parte da família. E o que termina acontecendo é que os irmãos que nascem posteriormente a eles, muitas vezes terminam tendo problemas na sua vida depois para incluir aquele que foi excluído. Então, aqui nós já teríamos o rompimento de duas ordens, né? Que é o pertencimento pela exclusão dessas crianças que não são lembradas, né? E a segunda, que é a lei da hierarquia. É como se o filho próximo pagasse essa conta, pagasse essa dívida. Exatamente. A lealdade que existe no sistema, ela é tão profunda e tão intrínseca ao sistema, que os membros se colocam a serviço, digamos, de uma linguagem para que os nossos telespectadores possam compreender de forma mais profunda. É como se o sistema tivesse uma contabilidade interna, né? E que todo o mal causado e também todo o bem causado, né, cobre que alguém pague esta conta. Mas, na verdade, essa cobrança, ela normalmente não é feita por aqueles que viveram a situação difícil. Ela é feita por nós mesmos através da nossa lealdade. Então, se a gente vê, por exemplo, uma criança que vê a mãe em fase de morte, é muito comum que essa criança, quando percebe que a mãe vai partir, no inconsciente dela, ela sabe do amor que tem por essa mãe. Muitas vezes, inconscientemente, ela faz um jogo interno, né? E diz na alma dela, que morra antes eu do que você, mamãe. E aí a gente vai perceber que no decorrer da vida, ela pode terminar desenvolvendo doenças que são criadas neste mandato que ela se faz na hora do desespero. Nossa. Então, existem muitas coisas que vão se refletir, né, durante a vida dessa pessoa que não está adequadamente no seu lugar. E nessa constelação que é feita, a pessoa enxerga, do lado de fora, enxerga a prática, e ali ela vai entender onde ela está emaranhada. Onde está o problema. Então, agora que a Verinha entrou nesse assunto, como é que tu trabalhas? Ou melhor, como é que tu acha mais interessante trabalhar? Com pessoas fazendo a constelação? Isso foi uma pergunta. Com pessoas fazendo a constelação? Ou com bonecos? E já aproveitando, Sayonara, porque como eu disse no início, muitas pessoas não conhecem, não sabem a técnica.
como funciona? A Roberta perguntou se é melhor com pessoas ou com bonecos. Então, explica assim, no início. Ok. Como é feito? Qual é a prática da Ok. Só da para constelação? complementar essa primeira parte, tem uma terceira ordem que é o equilíbrio entre dar e tomar. Depois, ali na frente, se precisar, a gente pode falar um pouquinho mais. Mas para que as pessoas possam ter um pensamento sistêmico linear completo para melhor compreensão. Muito bem. A constelação, ela pode ser, tem muitas modalidades de constelação, né? Nós podemos constelar com um grupo, né? Eu, particularmente, quando trabalho com grupos, eu moro numa cidade pequena, de 18 mil habitantes, né? Então, eu sempre tenho muito cuidado de preservar a questão ética, né? Para que a questão do paciente não seja exposta para as pessoas do grupo, que muitas vezes são pessoas que até se conhecem assim na vida diária. Então, eu trabalho de forma velada. Então, eu e a pessoa que vai ser constelada, nós sabemos qual é a questão dela, mas todos os movimentos durante a constelação são tomados, são convidadas pessoas a representarem determinadas partes da questão ou determinadas pessoas daquele sistema que tem envolvimento com a questão, mas ninguém do grupo sabe nem o que está representando e nem o que está representando. Então, tudo é feito de forma muito velada. E mesmo assim, quando as pessoas entram naquele espaço em que entram em ressonância com este campo morfogenético, que aqui já daria uma aula de Rupert Sheldrake, né, que o campo morfogenético é algo da física quântica, quando elas entram em ressonância com esse campo, elas se tornam como que parabólicas daquilo que está acontecendo no campo. E desta forma, elas começam a expressar exatamente aquilo que tem a ver com a pessoa ou aquilo que elas estão representando. É só através de expressões corporais. É só através daquilo que elas sentem corporalmente ou emocionalmente. E o paciente, ele pode escolher se ele quer fazer a constelação com os bonecos ou com as pessoas, o representante. Isso é uma opção dele? É uma opção dele ou do próprio terapeuta. Às vezes, se a pessoa é muito tímida e não gosta de estar na presença de um grupo, por exemplo, eu atendo muito individualmente. Eu dou aula de constelação individual em vários lugares do Brasil, porque é uma abordagem que permite também que a pessoa possa se abrir muito mais, porque ela vai estar sozinha com o terapeuta. Então, na modalidade individual, nós podemos atender com âncoras de mesa, com âncoras de solo, na água, enfim, existem inúmeras modalidades de atendimento. E né? tu atendes online também? Atendo online também. E o online e o presencial, nesse caso, o que tu nos diz? Tem uma diferença grande ou... Nenhuma. Nenhuma, é a mesma coisa? Absolutamente nenhuma. Talvez as pessoas que já tenham sido atendidas até possam compartilhar agora nas redes. Durante a pandemia, eu não atendia muito online, né? E a gente precisa ir se reinventando à medida que a vida nos exige, porque afinal, crescer e evoluir também é se transformar, é vencer os nossos paradigmas, né? E eu comecei a atender online e confesso para vocês que eu tenho me surpreendido com os resultados. Que legal, todo mundo que vem aqui, né, Veri, nos fala a mesma coisa. Todos as áreas, né, que já passaram por aqui disseram que se surpreenderam realmente com isso. essa fase online. Isso é muito bom, porque as pessoas podem escolher o terapeuta que quiserem, né, de acordo com a sua formação, com a sua credibilidade, independente do local onde a pessoa está, pode. E isso foi uma coisa também que facilitou a questão de poder atender pessoas do mundo inteiro. Nessa pandemia eu atendi vários países. Que legal.
Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. E o assunto de hoje está muito interessante. Nós estamos conversando sobre constelação sistêmica e a nossa convidada especial é a consteladora Sayonara Piloto Crema. Antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos ver alguns recadinhos das pessoas que estão nos assistindo e que estão entrando em contato através das nossas redes sociais. Vamos ver lá. Então, Roberta. Muitas pessoas mandando mensagem aqui. Que coisa boa. Dolo Pavan. Sayonara é ótima. Eu fiz constelação familiar com ela e me ajudou muito. Jovil de Piloto. Que alegria ouvir a Sayonara. Juliana Caribé, boa noite e gratidão por nos presentear com esse bate-papo maravilhoso com uma pessoa profissional brilhante. A Sayonara é fantástica. Sucesso, amadas. Então, muito obrigada. Vivian também está nos assistindo de Minas Gerais. Marli Calgaro, fiz parte de muitas constelações. Gratidão. Glória Dalla Libera. Maravilha de bate-papo. E obrigada, Rafaela, por estar nos acompanhando, a Rafaela Santos, então, excelente programa Mulheres, encantada com o assunto e a Sayonara. Muito obrigada por estarem conosco, continuem nos acompanhando, então, pelo Facebook, YouTube e o canal 8 da Adilnet. E eu quero mandar um grande abraço a todas essas pessoas. A maioria delas eu conheço, minhas conterrâneas, Serafina Corrêa. Então, um grande abraço a todos e é um prazer, né, tê-las assistindo ao nosso programa. Pessoas fora do estado, então, muito obrigada por abrilhantar o nosso programa Mulheres. Sayonara, eu gostaria que nesse momento você comentasse a frase do alemão Bert Hellinger, que diz o seguinte, abre aspas, o que se exclui retorna, o que se aceita liberta, fecha aspas. Certo. Essa frase do Bert, ela é muito pertinente quando ela nos fala exatamente sobre a lei do pertencimento. Então, como nós falávamos anteriormente, tudo aquilo que é excluído do sistema cobra um preço para ser incluído novamente. E de que forma as pessoas do sistema terminarão incluindo aquilo que foi excluído? Normalmente pela dor e pelo sofrimento. Então, cabe a cada um de nós podermos olhar para a nossa vida, para os fatos ocorridos no nosso sistema, porque não existem sistemas perfeitos. Nenhum sistema familiar vai suprir todas as nossas expectativas. Em algum momento haverão falhas, nós somos todos humanos. E é muito importante nesse quesito que a gente possa olhar para os nossos pais, para o nosso pai, para a nossa mãe, que são a base da nossa vida, que são aqueles que nos deram a origem, que nos deram aquilo que puderam nos dar. Nem sempre eles puderam nos dar aquilo que nós esperávamos, mas com certeza eles nos deram aquilo que eles puderam nos dar. Então, quando nós podemos olhar para o nosso destino, para a nossa história, para os fatos ocorridos, com respeito, com gratidão, com amorosidade, compreendendo que aquilo que passou não tem como ser mudado. Nós não podemos voltar atrás e mudar aquilo que aconteceu. Mas sim, nós podemos, com aquilo que aconteceu, mudarmos o nosso presente e o nosso futuro. Então, desta forma, é que Bert nos chama a autoconsciência de que, à medida em que nós aceitamos os fatos ocorridos, sem excluí-los, nossa vida tende a ser mais leve, mais equilibrada. E, Sayonara, o que acontece depois da sessão de constelação? A pessoa faz a sessão orientada pelo terapeuta, enxerga o seu problema. E o que acontece depois disso? E daí, emendando a pergunta da Veri já, depois que a pessoa fez,
qual é o prazo que ela tem para colocar isso tudo em linha, né, na vida dela, e a cada quanto tempo essa pessoa vai poder repetir, seja ela, eu fiz familiar e eu quero repetir ela na empresarial ou em alguma outra. A cada quanto tempo se pode fazer uma constelação? Certo. Bom, respondendo à primeira pergunta. Quando nós fazemos uma constelação, nós estamos trazendo à tona conflitos que são, e emaranhamentos que ainda são inconscientes. Por isso que, inclusive, muitos psicólogos, quando chegam, ou mesmo psiquiatras, quando chegam num determinado ponto da terapia, em que aquela terapia não avança, a gente faz uma constelação, muitas vezes até com o próprio profissional acompanhando o seu cliente, né? O constelador intervém para quê? Para que aquele conteúdo que é inconsciente desse sistema possa se mostrar através de uma imagem. E é por isso que a constelação, ela trabalha com as pessoas que montam como que um psicodrama, um tanto diferente, mas para que as pessoas tenham uma compreensão, montam uma imagem externa onde o cliente se dissocia e olha a sua questão de fora. Nos bonecos, da mesma forma. Mas, quando ele percebe o que acontece na constelação, ele começa a ter novos insights e são colocadas novas informações, porque o tempo inteiro numa constelação nós estamos trabalhando com informação. E essa informação ela vai alterando a imagem interna que o cliente tem de sua própria situação. Então, a constelação, de fato, ela não é uma mágica. No começo, quando iniciou-se a constelação, parecia que os terapeutas ainda engatinhando, né, como eu também engatinhei no processo, parecia que a constelação era algo mágico, em que a pessoa fazia a constelação e não precisava mais fazer nada. A constelação, ela nos mostra com clareza, com profundidade, de forma muito breve, qual é a dinâmica que nos mantém atrelados a determinado problema e qual o próximo passo que poderá me liberar desta situação. Então, de que forma a pessoa segue depois da constelação? Aplicando na vida dela o insight, a ampliação da consciência que ela teve no momento da constelação, porque este é o caminho que poderá levá-la a se liberar daquilo que a está prejudicando, então, na incomodando. verdade, é tu por ti mesmo. Tu por ti mesmo com a força do teu sistema. Olha, e esta é a diferença. Essa é a diferença. Que porque legal. daí nós podemos olhar para o homem que é o nosso pai e diferenciá-lo do pai. Muitas vezes o homem tem as suas dificuldades como ser humano, mas como pai, ele é o único, é o perfeito para mim. A minha mãe, ela poderá ter as suas dificuldades como pessoa, como ser humano, a mulher, mas como mãe, foi a única pessoa que abriu as portas da vida para mim. Então, quando nós podemos ampliar esta consciência, nós passamos a ter um novo entendimento sobre as relações que nos cercam. E assim também nas organizações, e assim em todas as outras áreas de atuação. Então, a força e a solução, ela não vem do terapeuta. O terapeuta é apenas um facilitador. A força e a solução está sempre dentro do próprio cliente, mas com a força do seu próprio sistema, dos seus ancestrais. Que lindo. É assim, ó, é um respeito à hierarquia. Simplesmente é chamar um respeito à hierarquia, respeitar os antepassados, respeitar o avô, respeitar os pais. Porque o que a gente vê, às vezes, de pessoas que não respeitam, né? Incrível. Isso chega a doer. Então, que lindo. E aí, de quanto em quanto tempo pode-se fazer esta constelação?
há uns 20 anos atrás, Bert nos dizia assim, que poderíamos fazer uma nova constelação depois de 2 anos. Nossa! Porque ela então não é de meses, assim, há 2 meses, 3 meses, olha só. Ela é tão profunda que ela, quando ela é feita, a informação transgeracional, ela penetra através dos neurônios espelho todas as células do nosso corpo. E como ela penetra o nosso inconsciente, ela vai permear o sistema para frente e para trás. Então, o campo morfogenético ele vai se readaptar, porque se eu mudo o meu lugar dentro do sistema, a minha postura dentro do sistema, o que vai acontecer com os demais membros do sistema? Eles também vão ter que se recolocar. Então, criam-se novas dinâmicas. Nós possibilitamos que cada um possa ocupar o seu novo lugar. Nesse caso, a gente pode dizer que a mãe, dentro de uma família, tem que ter o papel de mãe. Sim. E quando acontece da filha, por exemplo, querer ocupar o papel da mãe, não por maldade nenhuma, mas sempre é por amor. Sempre por amor, sempre ou para ter amor. O cuidado, né? Cuidar Sim, da sempre mãe. É por amor. E devemos fazer. E também na área profissional, muitas vezes, o subordinado quer ocupar o lugar do chefe, do líder. Ou o líder e o chefe deixa com que o subordinado ocupe o seu lugar. Nós estamos rompendo a hierarquia. É um desequilíbrio, né, Sayonara? Nós estamos rompendo a hierarquia. E quando se rompe uma dessas 3 leis, o preço é muito caro. Uhum. O preço é muito caro. Então, só para concluir a tua pergunta, hoje, com a evolução das constelações, com a evolução da própria humanidade, em que os processos todos estão mais acelerados, com o conhecimento que pôde chegar a um número muito maior de pessoas, muito mais profissionais preparados para fazer isso, né? Então, hoje, nós podemos fazer uma constelação mais seguidamente. Eu, particularmente, para os meus clientes, eu sempre peço 3 meses no mínimo para fazer uma nova constelação. E não para a mesma questão. Então, cada fez a constelação familiar. é uma questão. É uma questão. É um tema. Às vezes, uma mesma questão, ela vai, digamos que respingar, né? Vai Nas outras atuar áreas. em outras partes, né? Vai reverberar em outros momentos da vida dessa pessoa. Então, por isso que eu, particularmente, prefiro fazer uma constelação bem elaborada, né? Mas um pouco mais espaçada. Que legal. Geralmente, como dizem, né? Às vezes tu tem que sair do foco para te enxergar a situação. Sim. Né? Olhar de fora, Olha né? só, a Laura, obrigada, Laura. A Laura nos mandou agora que tem muitas pessoas também nos assistindo pelo YouTube. Então, a Tripularte, estou adorando o programa. Parabéns, Sayô, a Marilene Pissetti, Neuza Valar. Olha ali, minha prima. Parabéns, um beijo pra Sayô. Neuza. O programa está ótimo. A Nara Chain, excelente, Sayô, muito bom. Luiz Kufner, parabéns, belo programa. A Tripularte, então, meu nome é Renata, minha irmã. Ela é sensacional. Já fiz constelação e amei. Abre a nossa cabeça. Fiz online e foi lindo. Então, lindo. Parabéns. Olha só, o pessoal está realmente participando. Fiquei bem feliz de ver que tem até vários alunos meus lá de Minas Gerais acompanhando. Gostei de ver. Um beijo para vocês, Olha, queridos. que legal. Muito Que bom, pena que a né? gente já está chegando no final do nosso programa. Ver tantas pessoas nos acompanhando. Também a convidada é uma excelente profissional. O tema muito interessante. Tem que deixar todos os contatos depois, aqui embaixo, né? E Sayonara, então a gente já está chegando ao final. Nosso tempo então já está terminando e a gente deixa esses momentos para suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer profundamente a vocês que tiveram a paciência de me escutar. E eu desejo, no final desse programa, que cada um de vocês possa hoje, ao se deitar, lembrar com amor e com carinho do seu papai, da sua mamãe, do jeito que eles puderam ser,
que lhe abriram as portas para a vida, e a partir disso você pode construir tudo o que quiser. Então, que essa gratidão possa permear o campo de todos nós. O mundo precisa muito mais de paz do que pessoas que tenham razão. Então, eu deixo a vocês o meu carinho, agradeço profundamente as meninas pela recepção amorosa, tão gostoso estar aqui com vocês. Agradeço ao meu marido, que está aqui no ladinho, sempre me acompanhando. E quero fazer nesse momento uma saudação muito especial a uma pessoa que me acompanha há mais de 20 anos, que é a Neuza Valar. Nós iniciamos a nossa trajetória, trabalhamos juntas durante muitos anos e eu, com certeza, não seria a pessoa que eu me tornei se eu não tivesse você, Neuza, no meu caminho. E assim, muitas outras amigas queridas. E através da Neuza, eu saúdo todos os meus mestres que me proporcionaram a oportunidade de cumprir a minha missão de vida e poder servir as pessoas que estejam precisando de mim. Um beijo bem grande, foi um prazer muito grande estar com vocês. Que lindo! Ela é simplesmente maravilhosa. É verdade. Muito Transmite lindo, muita transmite paz, muita muita paz. emoção na sua fala e muito conhecimento. Sayonara, o nosso muito obrigada mesmo. Foi um prazer tê-la aqui conosco, passando um pouquinho de todo o conhecimento que você tem. A gente deseja muito sucesso em sua caminhada, que Deus lhe abençoe para que você possa levar a todas as pessoas, todo esse bem, essa grandeza de ser humano que você é. Exatamente. Muito obrigada. Fazer o bem é isso que importa, né? Que as pessoas te procurem para serem pessoas melhores e emanar o bem por aí, que é isso que precisa. Obrigada por estar conosco nessa noite. Um beijo bem grande para o meu filho, para minha netinha Liz, que através dela estamos levando a vida adiante. E sermos filhos é isso, que nós possamos, ou através dos nossos filhos e netos, auxiliarmos a humanidade, ou então através de um projeto social. Assim todos contribuímos. Um beijo bem grande a todos vocês. Então a gente chega ao final de mais um programa Mulheres da Conecta Mais